Centro Educacional Juvenal de Carvalho. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntos mais uma vez para mais uma videoaula de Física, a nossa 27ª videoaula de Física, onde nós iremos resolver as questões relacionadas ao conteúdo chamado de eletromagnetismo, no qual dialogamos na aula anterior. Fazendo aqui uma breve retrospectiva do que nós vimos, nós começamos a aula anterior fazendo um relato histórico de como se originou a história do eletromagnetismo, falamos dos modelos e estruturas atômicas, falamos dos princípios da inseparabilidade da pedra que nós chamamos de ímã, que é a magnetita, falamos um pouquinho do contexto histórico, de como funciona o campo magnético do nosso planeta Terra, falamos também de alguns experimentos relacionados às transformações elétricas em magnéticas. E na aula de hoje, nosso grande objetivo é dialogar sobre aqueles 5 questionamentos que ficaram, que eu deixei para vocês e que foram postados lá na sala de aula virtual, Classroom. Então, estou aí fazendo mais essa gravação. Esse vídeo será postado dentro da plataforma Classroom para que vocês possam acompanhar e que a gente possa tirar as nossas dúvidas que ficarem dentro do nosso plantão pedagógico de Física. Então, vamos em frente, navegar no mundo da Física. Questão número 1, eu questionei com vocês, o que é um ímã, né? Qual é a composição do ímã? É interessante falar sobre isso, quando vocês visualizam essa figurinha aí, observam essa pedra, né? As primeiras observações magnéticas foram registradas na Grécia Antiga, né? Em uma cidade denominada Magnésia, onde se encontrava esse mineral aí, que tinha capacidade de atrair os objetos de ferro. Esse material passou a ser conhecido como magnetita, em virtude do nome e do local onde foi encontrado. Essa cidade deu origem também a esse termo magnetismo. Então, essa pedra que nós chamamos de magnetita é que deu origem ao ímã, né? E o ímã nada mais é do que um corpo que gera um campo magnético ao seu redor. Então, vejam bem, essa foi a primeira definição que tem mais de 2000 anos antes de Cristo. E que até hoje utilizamos aí durante o contexto dos relatos históricos nas aulas de Física. Outro questionamento também que eu deixei para vocês na aula anterior era o que é uma bússola e como ela funciona. Interessante, gente, a bússola ela é um objeto de orientação geográfica. Foi utilizada por muitos e muitos anos nas grandes navegações, né? Data por volta de 2000 anos antes de Cristo. E ela tem uma função magnética, que é construída através de uma agulha magnetizada. Essa agulha aponta sempre para o polo norte da Terra, certo? E é uma orientação de um objeto utilizado nas coordenadas geográficas. Se vocês observarem nessa figurinha aí, vocês podem perceber a agulha apontando para o polo norte, certo? Que é o norte geográfico, e a outra parte para o sul, que chamamos de sul geográfico. Então a bússola ela foi aperfeiçoada pelos chineses, mas ela data 2000 anos antes de Cristo, né? Pelo povo da Grécia Antiga, que foi quem deu os primeiros passos para o desenvolvimento desse aparelho de orientação. Hoje, não se utiliza mais a bússola nas grandes navegações. Nós temos o sonar, né? Nós também temos aí os radares, mas a bússola foi utilizada por muitos e muitos anos. E aí nós temos esse exemplo, essa figurinha aí, de um experimento bem básico, bem simples. Você pode pegar um copozinho com água, certo? Magnetizar a agulha. O que é magnetizar, professor Ricardo? É você atritar com outro objeto, certo? Você pega um pedaço de cortiça, que é a tampinha, uma rolha, e você observa que ela vai sempre apontar para uma localização. Onde ela aponta é o que nós chamamos de norte geográfico da Terra. Terceiro questionamento que eu trago para vocês é super bacana, super interessante, muito questionador. Em que consiste o princípio da inseparabilidade? Interessante que vários físicos estudiosos já tentaram quebrar o ímã em várias partes, a menor parte possível, para ver se conseguiam separar os polos magnéticos, o polo sul do polo norte. Mas até o exato momento, isso ainda não foi possível.
né? E o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos é uma propriedade que indica a possibilidade de separar os polos de um ímã. Ou seja, toda vez que um ímã é dividido, serão obtidos sempre novos polos. Isso significa que um novo pedaço formará sempre um ímã e continuará sendo sempre um dipolo magnético. Essa palavra dipolo magnético significa dizer que apresenta dois polos, sempre o polo norte e o polo sul. E aqui eu trago uma figurinha para que vocês possam observar perfeitamente. Você tem um ímã, que tem um dipolo magnético, o polo norte e o polo sul, e quando você vai quebrando esse ímã aqui em partes cada vez menores, esses dipolos magnéticos eles não se separam, certo? Por menor que seja a parte do ímã, a pedrinha da magnetita será sempre formada por dois polos, polo norte e polo sul. É este princípio que nós chamamos de princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. Cabe ressaltar mais uma vez que esse experimento já vem sendo feito há vários anos e até hoje ainda não conseguimos fazer essa divisão dos dipolos magnéticos. Quarta questão, ou quarto questionamento, bem bacana, né? É como funciona o campo magnético da Terra. Como eu falei para vocês na aula anterior, a Terra ela se comporta como um gigantesco ímã. E o ímã ao seu redor gera o que nós chamamos de campo magnético. E é graças a esse campo magnético que nós temos as orientações, as coordenadas geográficas, certo? E a organização da estrutura planetária, onde no núcleo da Terra nós temos diversos fragmentos de magnetita, né? É um núcleo denso. Eu até orientei para vocês que vocês assistissem aquele filme, né? O Núcleo, que é uma viagem ao centro da Terra. Muito bacana, muito utilizado, muito dialogado e discutido aí no campo da física, né? Então, como funciona o campo magnético da Terra? É interessante falar para vocês que toda partícula elétrica, tudo se origina de um elétron, que são partículas negativas em movimento. Quando os elétrons se movimentam, eles geram ao seu redor um campo. Esse campo é o que nós chamamos de campo magnético. Foi a partir daí que se deu o desenvolvimento das leis do eletromagnetismo. Então, o elétron, que é partícula negativa móvel, ao entrar em movimento, ele gera ao seu redor um campo de energia, um campo magnético, né? E esse campo ele tem uma variação da intensidade, dependendo da sua posição. Então, experimentalmente, ao se imantar, ou seja, ao se magnetizar uma agulha de uma bússola, ela alinha-se ao campo magnético da Terra. É tão interessante isso aí, alinhou, magnetizou uma agulha, a orientação segue o campo magnético da Terra, onde a agulha vai apontar para o polo norte geográfico, certo? A agulha aponta para a região norte do planeta e o polo sul do ímã para o polo norte sul geográfico do planeta, ok? Então, observamos aqui nessa figurinha aqui os campos magnéticos. Lembrando que esses campos aí, nós não conseguimos visualizar, mas eles são existentes, eles têm uma propriedade muito forte, saindo sempre do polo norte em direção ao polo sul, certo? Saindo do polo norte em direção ao polo sul. Isso é que nós chamamos de campo magnético terrestre. Interessante também falar para vocês que alguns animais, tipo os pombos, né, eles se orientam através dos campos magnéticos, ok? Pessoas que têm um marca-passo, certo, no coração, eles só funcionam devido ao campo magnético do planeta Terra. Caso não existisse esse campo magnético, o que é que iriam acontecer? Esses elétrons, que são essas partículas negativas, iriam, certo, ficar estáticos, ou seja, iriam estar em todos os objetos e iríamos ter choques constantes. Em tudo que você tocasse, você iria ter o choque. Então, seria inviável a vida no planeta Terra se não fosse a estrutura, a perfeição desse campo magnético gerado. Lembrando para vocês que sempre o polo norte e polo sul são polos magnéticos, certo? Terceiro questionamento, nós trazemos aqui na aula anterior, é o que é um eletroímã, né? E aí a gente traz uma experiência bem simples, bem básica. Se você observar a figurinha aí, eu vou precisar de 3 coisinhas apenas. Uma pilha de 1,5 volts, né? Que transforma energia química em energia elétrica. Um fio de cobre, o cobre por ser um condutor, por apresentar diversos elétrons livres.
Nós já vimos isso em aulas anteriores, né? Favorecendo a condução e a movimentação desses elétrons. E o prego, por ser um material ferromagnético, favorecendo a movimentação dessas partículas elétricas. Então, eu montei aí, gente, ó, se vocês observarem, eu circulei ao redor do ferro esse cobre, chamo isso aí de bobina, é uma bobina, e liguei os dois polos magnéticos aí da pilha, polo positivo, polo negativo. E aí, a partir daí, eu fecho o circuito e vai começar a ter um movimento de partículas elétricas. Esses elétrons eles vão passar por essa bobina, ou seja, por esse fio de cobre, e vai imantar esse prego. E o que é que isso proporciona, Ricardo? Esse prego ele vai ter a propriedade de atrair pequenos objetos de ferro ao seu redor, porque ele vai estar imantado. Isso aí é que nós chamamos de eletroímã. É um experimento bem básico utilizado aí no ensino fundamental, né? Então, o eletroímã é um dispositivo formado por um núcleo de ferro envolto por uma solenoide, uma bobina, né? Quando uma corrente elétrica passa pela espira da bobina, cria-se um campo magnético, o qual faz com que os ímãs elementares do núcleo do ferro se orientem, ficando assim imantados e, consequentemente, com a propriedade de atrair outros materiais ferromagnéticos. Então, esse experimento ele pode ser utilizado aí para mostrar uma transformação. Eu tenho energia química se transformando em energia elétrica e energia elétrica, por sua vez, se transformando em energia magnética. É onde dá o princípio do eletromagnetismo. A energia elétrica se transformando em energia magnética. Então, bem bacana, foram esses 5 questionamentos que eu trouxe para vocês na aula anterior, que nós estamos dialogando aqui nesse momento, para que a gente possa compreender essa propriedade dos ímãs, essa propriedade que caracteriza o eletromagnetismo. Então, desejo para vocês aqui um grande abraço, que vocês possam aproveitar, oriente e solicito que vocês façam a leitura do livro, do capítulo de livro que fala de eletromagnetismo, do livro de vocês, está lá na página 278, não deixem de fazer, certo, essa leitura, façam seu mapinha conceitual, se organizem, estudem, porque esse assunto será cobrado nas nossas próximas avaliações, atividades avaliativas. Esse vídeo vai estar lá postado no Classroom, para que vocês possam também estudar e assistir quantas vezes forem necessárias. Então, desejo para vocês aqui um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem, a pandemia ainda não acabou, é importante que vocês tenham todo o cuidado necessário, sempre tenham cuidado com a limpeza, com a higiene pessoal, lave as mãos com álcool em gel, usem máscara, evitem de estar em locais aglomerados, certo? E fiquem com Deus. Fiquem com Deus, porque estaremos em boas mãos. Então, um forte abraço e até a próxima encontro.